Fala galerinha, beleza? A gente vai aprender como se soma frações com denominadores diferentes. Aqui eu tenho duas frações em que os denominadores são diferentes. Os elementos da fração são o numerador e o denominador. Desta fração, o numerador é 2, o denominador é 3. O numerador é o número de cima, denominador é o número de baixo. O numerador é 2, denominador é 3. Desta fração, o numerador é 1, denominador é 2. Para que eu possa somar essas duas frações, é necessário que eu reduza os denominadores das frações, que são os números de baixo, ao mesmo denominador pelo processo de MMC. Então, para mim somar frações onde os denominadores são diferentes, onde os números de baixo são números diferentes, eu preciso tirar o MMC deles. Então, eu vou precisar tirar o MMC do número 3 e do número 2. Eu vou fazer aqui do lado. Eu separo os números com vírgula e coloco uma barra vertical do lado direito deles. E começo o processo de divisão destes números por divisores primos, pelo menor divisor primo possível. O menor divisor primo é o número 2. É necessário que um deles seja divisível por 2 para que eu possa dividir por 2. E posso, porque um deles, que é o número 2, dá para dividir por 2. Então, eu vou começar utilizando 2, número primo 2, como divisor. O 3 eu não posso dividir por 2, eu abaixo, passo a vírgula, e eu posso dividir o 2 por 2. Vou dividir 2 por 2, dá 1, coloco o resultado aqui, terminei a primeira rodada. Na segunda rodada, eu vou pegar o próximo número primo, que é o número 3, e vou verificar se um deles eu posso dividir por 3. E posso. Vou usar o 3 como divisor. Posso dividir 3 por 3, o resultado dá 1, passo a vírgula. Quando eu tenho o número 1 aqui, ó, não faço nada, é só abaixo. Quando todos se tornaram 1, acabou o processo de MMC. O que eu utilizo? Eu faço a multiplicação dos divisores. 2 vezes 3, 6. O MMC de 3 e 2 é 6, ou seja, o mínimo múltiplo comum de 3 e 2 é 6. Então, eu vou montar uma nova fração, coloco uma barra horizontal do tamanho da expressão que essa soma tem, coloco na parte de baixo, no denominador, o número 6, que é o MMC do 3 e do 2, e continuo o processo. Vou pegar esse denominador atual, vou dividir pelo denominador antigo, e o resultado disso eu vou multiplicar pelo numerador antigo. Vou fazer isso com as duas frações. Pego o denominador atual, o 6, vou dividir pelo número de baixo, e o resultado eu multiplico com o número de cima. Vou fazer isso com a primeira fração. Vou pegar o 6, vou dividir por 3. Isso vai dar 2. Esse 2 que eu encontrei, vou multiplicar pelo número de cima. 2 vezes 2 é 4. Coloco o resultado aqui. Repito a operação de mais. E vou fazer agora com a segunda fração, com a fração da direita, a mesma coisa que eu fiz com a fração da esquerda. Vou pegar o 6, dividir pelo número de baixo, e o resultado eu multiplico com o número de cima. Vou pegar o 6, dividir por 2, isso vai dar 3. E 3 vai multiplicar com o número de cima. 3 vezes 1, 3. Coloco 3 aqui. Pronto, agora só o que eu preciso fazer é somar os números de cima. Coloco agora a fração aqui, vou repetir o número de baixo, o denominador de baixo, e vou somar os dois números de cima. 4 mais 3, 7. Como não é possível simplificar esta fração, porque para simplificar uma fração é necessário que o número de cima e o número de baixo, o numerador e o denominador, tenham divisores comuns, então eu não vou poder simplificar ela. Isso quer dizer que ela já está no formato irredutível. Então a conta acabou e o resultado dessa conta é 7 sobre 6. Um abraço, tchau, tchau.